Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Espírita. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a escala dos espíritos, a escala do mundo espiritual. Então, se você quer saber a posição que você está, vem comigo. Então, no vídeo anterior, inclusive o card está aparecendo aqui em cima, eu falei sobre o que é espírito, o que é matéria, e agora é a hora da gente entender a escala que tem no mundo espiritual, com uma reflexão nossa, pessoal, até para a gente entender em qual escala a gente está, para a gente se melhorar e evoluir. Como eu disse no final do vídeo anterior, todos nós vamos chegar à perfeição, ser espíritos puros, e vamos nos reencontrar com Jesus, com Deus e com todos os outros. Mas para isso a gente precisa refletir no que a gente está errando para melhorar. Então vamos começar com a escala espírita. Antes de começar, só uma ressalva: todas as informações são tiradas do Livro dos Espíritos, mas é bom a gente fazer uma observação preliminar sobre tudo que eu vou falar sobre a escala espírita. A classificação dos espíritos baseia-se no grau de seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais deve ainda se despojar. Esta classificação, de resto, nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter nítido, senão no seu conjunto. Só mais uma consideração: é importante a gente lembrar que não é porque a pessoa desencarnou e se tornou um espírito, e não mais a pessoa encarnada com corpo e com carne, a gente tem que achar que essa pessoa sabe tudo. Você, por exemplo, médium ou que recebe espíritos e vê, você não pode pensar que aquela pessoa sabe tudo, porque é importante lembrar que para ser espírito, ela também por algum momento já foi um ser humano, e como ser humano ela tem suas limitações de faculdades mentais. Como tem seres humanos ignorantes, vão ter espíritos também ignorantes. Então é só importante essa ressalva. E então os espíritos eles classificam em 3 grandes classes, tá? Ou 3 principais grandes divisões. A primeira divisão são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau da perfeição. Então, dentro dessas 3 principais ordens, tem várias subdivisões. Então vamos começar com a terceira ordem, que seria dos espíritos imperfeitos. Como dito anteriormente, eles são plenamente dominados pela matéria e têm um instinto mau. Tem propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Tem a intuição de Deus, mas ainda não o compreende. São todos essencialmente maus, o que resulta mais a irreflexão, ou seja, eles não refletem sobre si mesmos. E aqui é o ponto importante: uns não fazem o mal, mas eles também não fazem o bem. E só por não fazerem o bem, eles já estão aqui, já estão classificados aqui nessa classe de espíritos imperfeitos. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são totalmente limitados, e o pouco que eles sabem, eles próprios se confundem. Os espíritos ou os seres humanos ainda encarnados, eles demonstram a sua inferioridade pela maneira de se comunicar. Como espíritos, se alguém for receber alguma comunicação e notar algum pensamento estranho, algo do tipo, é porque eles são dessa classe. Eles veem a felicidade dos bons, e isso é um tormento para eles, por causa da inveja, e eles vão se torturando por causa disso. Dentro dessa classe de espíritos imperfeitos, a gente ainda pode subdividi-los em mais 5 categorias. Eu vou começar a ler aqui do Livro dos Espíritos para vocês. 10ª classe. Eu disse que são 5 e são 5. E eu tô começando pela 10ª? Nossa, a matemática não funciona. É porque são 5 classes e o restante são de outro grupo. Mas aqui tá tudo junto.
10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas por que passam. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes, como, por exemplo, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, muito frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio, que tem ao bem quase sempre entre pessoas honestas. Vamos para a 9ª classe, lembrando ainda nos espíritos imperfeitos. Essa 9ª classe são dos espíritos levianos. Eles são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de duendes, trasgos, gnomos ou diabretes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo humano, exprimindo-os tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se despir. 7ª classe, os espíritos neutros. Só para lembrar que ainda estamos na parte dos espíritos imperfeitos. Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pela moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. 6ª classe, a última dos espíritos imperfeitos. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da 3ª ordem. Eles manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar e entre outras coisas, e serem os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esse fenômeno não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam em geral como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como seus auxiliares. E esse é o fim da 3ª ordem, que seria dos espíritos imperfeitos.
Agora vem a segunda ordem dos bons espíritos. Caracteres gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e seus poderes em fazer o bem são relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria, outros a bondade. Os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da sua existência corporal, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Eles compreendem Deus e o infinito, e já desfrutam da felicidade dos bons. São aventurosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não os move nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. Agora a gente vai classificar eles em 4 grupos principais. O outro eram 5, esses são 4 os grupos. A quinta classe, espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviços aos homens e protegê-los. Mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Vamos para a quarta classe dos espíritos sábios. São os que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. Não consideram a ciência senão pelo ponto de vista de sua utilidade, e não a misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe, espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais de natureza mais elevada, sem possuírem conhecimentos ilimitados. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. E agora, segunda classe, dos espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé, e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-la. Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade, ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Quando por exceção encarnam sobre a terra, é para cumprirem missão de progresso, oferecendo-nos um modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Falando dessa segunda classe, especialmente sobre essa última parte, me vem na cabeça pouquíssimos seres humanos que foram assim, pouquíssimos. Terminamos a classe aqui, a segunda ordem dos bons espíritos, tiveram essas quatro subdivisões. Sinceramente, eu não estou nessa classe aqui dos espíritos bons, estou na dos espíritos imperfeitos lá em várias subdivisões. Estou aqui no planeta Terra para isso, é para melhorar e sem martírio nem nada, é aceitar e melhorar. Não adianta ficar bravo comigo, com o espiritismo. Quem segue a doutrina espírita sabe que é muito difícil porque tem que ter a consciência de que tudo que você está passando, de alguma forma é culpa sua. Não tem como correr disso. Então, a primeira ordem são dos espíritos puros. Caracteres gerais, não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Primeira e única classe. Percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma das perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais que suportar provas ou expiações.
não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, e para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Praticamente é isso, né? Como eu disse anteriormente, é, se você se classifica da segunda ordem, que foram esses 5 últimos subtemas, esses 4 últimos, ou da primeira ordem, que foi esse último, parabéns, quero muito te conhecer, porque é muito difícil a gente encontrar alguém aqui no planeta Terra que tenha todas essas qualidades e toda essa bondade. E para terminar essa escala espírita, eu vou deixar aqui 2 mensagens de perguntas aqui e respostas do Livro dos Espíritos, para nos alegrar um pouco, né? Progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Aí vem a resposta. São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando, passam de uma ordem inferior para uma superior. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Vem a resposta, certamente. Eles os alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês no final do vídeo de hoje. Vamos refletir um pouco mais sobre tudo o que nós fazemos, sobre o que nós podemos melhorar, para que a gente evolua um pouco a cada dia. Esse é o objetivo do canal, esse é o meu objetivo aqui com vocês. Eu tentar esse compromisso para mim mesmo me melhorar, tentar sair um pouco da matéria e passar a ser um pouco mais espiritual e mais espírita. Espero que todos tenham entendido o recado. Um beijo do gordo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.